Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós vamos fazer uma produção de texto referente a texto teatral ou dramático, não é que nós vimos na aula passada, certo, gente? Hoje vocês vão produzir o texto dramático, ok? E vamos aqui à página 147, fazer a leitura, ver todas as orientações, planejamento, tudo direitinho, né? Inclusive a avaliação do texto dramático que vocês irão fazer, para depois vocês produzirem esse texto, certo? Me acompanhem, por favor, galerinha. Página 147, ok? Então, vamos lá. Texto dramático, né? Produção de texto. Com base nos textos dramáticos que você leu, Romeu e Julieta e Fantasma de Camarim, e além do conto popular Os Músicos de Bremen, você e seus colegas elaborarão um texto dramático adaptado de uma dessas histórias e o ensinarão em sala de aula ou no auditório da escola, se houver. Pense que atividade legal, hein? Vamos lá. Planejamento. Responda cada uma das perguntas como modo de planejamento. Amplie o número de itens se precisar. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Primeira questão. Qual o público leitor do texto, hein, gente? Qual o público que vocês... A que público vocês vão dirigir esse texto? Público em geral, jovens e adolescentes, e aí? Qual é o público que vocês vão dirigir esse texto? 2. Que linguagem vou empregar? E aí, gente? Qual a linguagem que vocês vão empregar? Linguagem formal, linguagem informal? Em qual linguagem que vocês vão empregar nele? 3. Que estrutura o texto vai ter? E aí, qual é a estrutura? Lembre-se, né, gente? Texto dramático ou teatral, lembre-se da estrutura que ele tem, certo? 4. Onde o texto vai circular? E aí, de acordo com a sugestão, né? Na sala de aula ou na escola, mas vejam aí onde é que esse texto vai circular, certo? Após responder as questões propostas, converse com os colegas do seu grupo. Releiam os textos e escolham um dos textos do capítulo para realizar a adaptação. Elaboração. Releiam o texto para colher todas as informações sobre os personagens, o que pensavam, em que situação estavam, como se encontraram, seus conflitos e sonhos, o que sentiam, tudo o que passaram na história. 2. Identifiquem o conflito do texto escolhido e combinem com os colegas outras ações para o desenvolvimento da história. Lembre-se que vocês vão fazer uma história, né? Um texto, baseado em quê? Vocês vão criar um texto dramático, um texto teatral, para que ele possa ser encenado. Então, vocês vão preparar tudo isso, né, de uma forma que cada um tenha suas falas, que aqui no texto também tem as rubricas, certo, gente? Então, vamos lá. 3. Deem novos nomes aos personagens ou atribuam outras características a eles. Organize uma lista de personagens e suas características ou funções, entre parênteses, no começo do texto. 4. Localize no texto o lugar em que ocorrem as ações. Indique o mesmo lugar ou adapte para que aconteçam em outro. 5. Nesse texto não há narrador, então todas as falas são feitas em discurso direto. No caso, o próprio personagem é quem vai falar, ok? Criem os diálogos colocando os nomes dos personagens com letra bastão ou caixa alta na frente das falas. Ou seja, antes de cada fala, colocar o nome de cada personagem, certo? Da pessoa que vai falar, ok, gente? Utilizem a rubrica como recurso de indicação de cenário, iluminação, sonoplastia, ações, reações e características dos personagens, entre outros. 7. Atentem-se para dar voz a todos os personagens e diversificar as falas, empregando variedade linguística e modos de falar característicos de cada um deles. Ou seja, eles querem que vocês enriqueçam o texto, ponham variedades linguísticas, ou seja, nem todo mundo precisa falar igual, como se todo mundo fosse nordestino, né? Pode ser que uma pessoa fale de uma outra forma. Eles querem que vocês enriqueçam o texto com isso, certo? Vamos lá. 8. Como não haverá narrador, as falas dos personagens precisam dar todas as informações importantes na história, ou da história, para que o espectador não fique perdido sem entender o enredo da apresentação. 9. Utilizem pontuação expressiva para indicar os sentimentos e as reações dos personagens. Lembre-se, né,
exclamação, interrogação. Lembre-se disso para poder dar riqueza ao texto. Agora, na página 148, avaliação reescrita ou revisão e reescrita. Contextualizado, troque as produções com outros grupos usando as respostas dos itens do planejamento e as orientações como critério para indicação de ajustes. 2. Peguem o texto de volta, realizem uma leitura atenta com a indicação dos ajustes dos colegas e alterem tudo o que acharem necessário na fala dos personagens e nas rubricas. 3. Analisem as rubricas, analisem se as rubricas orientam suficientemente o curso da dramatização. Ou seja, vejam se as rubricas, elas, no caso, levam vocês a seguirem um mesmo rumo, né? Para que não façam, não existam contratempos depois, né? Vejam se as rubricas levam todos ao mesmo, como eu posso dizer, né? Início, meio e fim. Se ela organiza tudo direitinho dentro do texto. 4. Essa avaliação deve ser realizada por todo o grupo. Em seguida, passem o texto a limpo e preparem uma cópia para cada aluno que vai ensinar. E mãos à obra, galerinha. Enriqueçam todo esse texto. Vejam qual é a história que vocês vão contar, vejam os personagens. Lembre-se, cada um tem que ter sua fala. Lembre-se que no texto, o nome do personagem tem que vir antes da fala, certo? Tem que usar o discurso direto, porque é o próprio personagem quem irá falar. Certo? Caprichem e eu tenho certeza que vai sair cada atividade linda, certo? Eu sei que vocês são muito inteligentes. Nossa aula vai ficar por aqui, mas, porém, todavia, no entanto, né? Vocês vão lá, curtir o canal de Educação Itabaianinha, vão curtir esse vídeo e vão comentar lá. Será que vocês estão gostando? Se vocês não estão gostando, vocês vão dizer, porque vocês são nosso canal. Então, vocês vão saber dizer se estamos indo bem ou não, certo, gente? E agora nossa despedida virtual, né? Lembrando, né? Máscara no rosto não pode tirar ainda, certo? E álcool 70 nas mãos em gel ou líquido. Importante que vocês usem e façam a limpeza das mãos. Certo, galerinha? E um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.